E aí pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E galera, fazia tempo que vocês tinham me pedido esse vídeo aqui, eu falando um pouco mais como que eu tô da minha síndrome do intestino irritável. Como todos sabem, provavelmente você deve estar aqui porque você viu aquele meu primeiro vídeo falando da síndrome do intestino irritável e o que eu passava, o que eu tinha, como eu melhorei. Cara, eu recebi dezenas de perguntas no meu direct, no meu Instagram. Naquela época eu ainda não era formado em nutrição e hoje em dia eu sou formado em nutrição, sou personal, faço alguns estudos científicos e galera, é muito gratificante ter essas mensagens de vocês e ter visto também como as pessoas estão se importando mais com isso. Pessoal, como todos vocês sabem, a síndrome do intestino irritável, ela não tem cura, né? Antes de começar aí a entrar sobre isso, a falar sobre como eu melhorei, a mostrar para vocês o caminho que vocês podem fazer para melhorar também, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Então, galera, basicamente é o seguinte, há uns 5, 6 anos atrás eu estava com essa minha síndrome do intestino irritável. Como todos sabem, não tem cura mesmo, é algo que você tem que manejar. Walter, como que você fez para melhorar, cara? O seu caso era muito parecido com o meu. Para quem não sabe, eu ia ir umas 5, 6 vezes no banheiro ao dia. Eu achava que eu estava com algum problema de saúde. Naquela época eu focava muito no mundo do fisiculturismo, eu fazia muita dieta restrita, comia muita proteína e esse tipo de coisa também piorava a minha saúde e eu ainda não sabia. Todo mundo acha que proteína é muito saudável e realmente proteína é saudável, mas tem que ter ali um controle disso, tá? Pessoal, primeiro passo que eu fiz aí para minha melhora, galera, foi saúde mental, saúde psicológica. Walter, mas eu já acho que a minha saúde psicológica é muito boa, eu só tô tendo esses sintomas. Eu também achava que era assim comigo. E infelizmente, galera, é algo que você não consegue controlar, é algo que você não consegue quantificar, é algo que você realmente precisa de ajuda. Naquele momento, às vezes você nem percebe que você está ansioso ou que você está deprimido, com alguma depressão. E esses quadros depressivos e de ansiosos, né, a gente precisa investigar, tá? Então, assim, não é errado você pedir ajuda se você realmente acha que pode estar com alguma dessas coisas. Cara, procura uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, faz atividade física, que isso vai ajudar pra caramba. E uma coisa, atividade física, eu fazia muita musculação, ainda faço, né? Mas eu recomendo muito uma corrida, algo que vai assim te desgastar mesmo, né? De uma maneira respiratória, de uma maneira que você saia ao ar livre, isso tudo ajuda bastante. A síndrome do intestino irritável ela está muito ligada com essa parte psicossomática, com a gente ficar com muitos pensamentos, ansiedade, você achar que está com algum problema de saúde. Ó, comenta aí. Quem aí tem a síndrome do intestino irritável e acha que está com alguma coisa muito ruim, que acha que vai, né, ir dessa para melhor? Cara, eu tinha isso também, eram esses mesmos sintomas. Eu achava que eu tinha uma doença muito grave, eu achava que eu não ia sair daquela, eu achava que eu ia ter que usar muitos remédios, e eu realmente usava muitos remédios. E galera, a verdade é que quanto mais você soltar esse controle, mais você vai se sentir melhor, tá? Então, primeira coisa aí é melhora da sua parte psicológica, melhora dos seus sintomas psicológicos mesmo, procure ajuda. Perfeito. Segundo ponto, atividade física. Como eu falei, tenta fazer uma atividade física que vai te desgastar mais, uma corrida, um elíptico, e principalmente ao ar livre, tá? Segunda coisa. Terceira coisa que eu também já comentei, proteína. Cara, cuidado com o excesso de proteína. A gente sabe que a síndrome do intestino irritável está muito ligada aos food maps, que são ali carboidratos de fermentação rápida, que você come, o seu corpo ali já fermenta aquilo e você fica com aquele barrigão, você fica se sentindo mal. Isso é muito comum também, tá? E, cara, para você saber o que você está tendo, quais são os food maps que estão te causando problema, é através de testes alimentares. Você vai colocar um ou outro alimento e vai testar se aquilo está te fazendo mal ou não. Walter, mas eu sinto que todos os alimentos me fazem mal. Eu também me senti assim, galera. E é normal, isso é comum, por quê? Porque, como eu disse, tem uma parte psicológica disso. Se você ficar pensando que aquilo vai te fazer mal, cara, o nosso corpo ele é tão inteligente que aquilo vai te fazer mal. É bizarro. Então, quanto mais você tenta soltar isso, esse controle, melhor. Mas a gente também tem a parte que realmente alguns carboidratos fermentam mais para cada pessoa. Tem fruto-oligosacarídeos, né? O Food Maps são essa nomenclatura falando de cada carboidrato fermentável. Se você quer ajuda para saber quais são os Food Maps que podem estar te causando
toda essa intolerância, me chama aqui, vamos marcar uma consulta comigo que eu te ajudo nesse seu processo aí de melhora, tá bom? E bom, então ali a gente sabe que a parte da alimentação é muito importante, tem os food maps e também tem a parte da proteína. Cara, se você come muita proteína, tenta diminuir ou até mesmo coloca algumas fibras que você não se sinta mal. E aí, falando já de fibra, já chega aí num outro ponto, que é o aumento das fibras, tá, galera? Cara, o aumento das fibras tem que ser feito muito gradual, muito devagar. A gente também sabe que muitas coisas que são ditas saudáveis têm feito mal para pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Então não é porque aquele negócio, todo mundo, mas isso é saudável, mas aquilo é saudável. Às vezes para você não, às vezes aquilo é a causa do seu problema. Então nem tudo que é dito saudável aí no mundo popular, às vezes vai ser saudável e vai fazer você se sentir bem. Uma das coisas que, por exemplo, eu me sentia muito mal era maçã. Maçã e pera. Cara, hoje em dia, se eu como maçã e pera, eu vou passar mal. Eu já sei disso, principalmente se eu abusar dessa quantidade, tá? Walter, como então você fez para melhorar os seus sintomas? Eu fui fazendo tudo isso que eu fui falando aqui. Eu diminuí minha quantidade de proteína que eu como, aumentei a quantidade de exercícios físicos e coisas para me distrair no meu dia a dia. Fiz coisas que eu gostava mais, então saía mais de casa, fazia coisas mais agradáveis, né? Tentava não me colocar muita pressão. O ambiente que você vive também está muito implicado nisso, você pode estar muito suscetível a ter mais estresse, mais ansiedade. Então sair do seu ambiente naturalmente às vezes vai te ajudar. E, bom, todas essas coisas, cara, são as coisas aí que me ajudaram. Walter, você não tomou nenhum remédio? Esse também é um sexto ponto, se eu não me engano, já da lista, né? Cara, eu tomei alguns remédios e foram os remédios realmente psiquiátricos, a amitriptilina, que normalmente eles são remédios voltados ali para depressão, ansiedade, mas também causam ali uma melhora da motilidade intestinal, que é o trânsito intestinal. Para quem não sabe, a minha síndrome do intestino irritável era mais diarreica, então eu ia muitas vezes ao banheiro com diarreia. Existem outros padrões também de síndrome do intestino irritável, que aí também é manejamento da sua alimentação, da quantidade de fibras e saber quais são as suas intolerâncias alimentares. Beleza? Então, medicações e suplementos. Cara, muitos suplementos que a gente acaba utilizando é o Psyllium, medicamentos como a amitriptilina, que são prescritos aí por médicos. Normalmente mesmo, assim, o que mais ajuda é realmente você entender a sua intolerância e saber quais as melhores fibras vão encaixar para o seu caso. Por isso é muito difícil eu falar, galera, só isso aqui funciona ou só aquilo funciona, porque isso é muito individual. A maçã que fazia mal para mim pode ser que para você não faça, sabe? Por exemplo, hoje em dia eu consigo comer doce de leite, que antigamente eu não conseguia. Eu consigo comer uma comida japonesa. Mas, obviamente, em alguns momentos, cara, eu sei que aquele alimento que eu vou comer eu vou passar um pouco mais mal. Mas depois, no outro dia, sabendo os alimentos que não me fazem mal, eu vou comer, vou voltar para a rotina e vou ficar bem de novo. Entende? Então a gente acaba aí nos conhecendo melhor. Bom, se esse vídeo aqui já te ajudou, já se inscreve, deixa o like, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Galera, eu peço mil desculpas por ter demorado, foram basicamente aí o quê? 3 ou 4 anos que eu demorei para fazer esse vídeo. Mas é isso, cara, saiba que é capaz de você melhorar. E me segue lá no Instagram, @WalterAcetoFit, pra gente bater um papo, conversar, você ver também um pouco mais de treino, saber um pouco mais ali sobre minhas empresas, o meu trabalho. E tamo junto, pessoal, um forte abraço, valeu e fui!